agora, há cada vez mais pessoas com falta de vista, naturalmente. E o que é que fazem essas pessoas? Pois essas pessoas usam lentes de contacto, não é o meu caso. Mas será que o que eu uso é o mais correto? Convém olhar para o que anda a fazer, porque com a vista não se brinca. Já chegou a dormir com as lentes de contacto? Não, Porquê? porque o médico também disse que não era bom dormir com as lentes de contacto e por causa de um desconforto. Às vezes durmo com elas, mas não posso. Quais é que acha que eram os perigos que se corria de dormir com as lentes? Talvez aquilo se deslocar para a retina, conseguinte não tinha grande segurança em dormir com aquilo. E já tive por 2 vezes um problema com um fungo por causa disso, um fungo no olho. Por dormir com... Por dormir com as lentes. Miram-me no olho. Tive muito trabalho para conseguir colocá-las de volta. Foi complicado quando acordou. Foi. E eu me assustei, né? Porque eu realmente não sabia onde estava. Dormirmos com as lentes, o olho não respira e fica muito seco e às vezes pode enrolar no olho. Sabe quais são os perigos que corre ao dormir com as lentes? Não. Além delas fugirem. Não, na verdade não sei. Pois então, muitos não saberão ou não quererão saber do correto uso e manutenção das lentes de contacto. É por isso que temos cá hoje o mestre, um dos mais conceituados médicos oftalmologistas do nosso país. Quero um enorme aplauso para o Dr. Eugênio Leite. Bom dia, como está? Bom dia. Bom, vamos então começar do uso incorreto, não é? Que é um dos problemas. As pessoas realmente, por vezes, não são muito cuidadosas, pois não? Garantidamente. Garantidamente. Então conte-me lá. Quais são os erros que fazemos mais? Múltiplos. É só começar a pegar pela lista. Não respeitar o número de horas de utilização da lente. Quantas horas são? Eu diria que para termos digamos, alguma garantia, não devemos ultrapassar as 10, 11, 12 horas no máximo. No máximo? No máximo. Estou a ver muita cara comprometida na plateia. Nem olho. Não é porque eu também preciso de óculos. Mas atenção. Estamos... Claro. Exato. Bom, portanto, esse é um dos problemas, não é? Mas há mais. Há mais problemas. Há que lidar também com as situações em termos de ambientes poluídos, a saída à noite. Quando se vai dançar não se pode levar lentes de contacto, nem namorar? Às vezes é melhor não levar, é melhor não ver. Aí teríamos algumas vantagens. Mas enfim, será outro dos aspectos que é fundamental também termos em cuidado. E também a manutenção com a própria lente. Tudo isto vamos correr o risco de desencadear alguns problemas graves, nomeadamente ao nível da córnea, reações do tipo keratite, formação de úlceras. E é bom que nós tenhamos esta noção. Enquanto eu tenho um olho que tem uma função visual, e não esquecer que o nosso olho é a janela para o mundo, é a nossa ligação ao mundo, quando nós temos este tipo de complicações, corremos um pequenino risco, que é ficar com opacidades, ou seja, perdermos a nossa capacidade visual. Vamos pôr isto do 8 para o 80, e o 80 pode-se terminar pura e simplesmente um transplante de córnea. Não é muito animador, de facto. Não é muito animador. Ou seja, isto popularizou-se muito, não é? Houve uma altura que as lentes de contacto eram um objeto ainda um bocadinho, digamos, exótico, e depois, a partir de uma determinada altura, baixou o preço também, não é? Que é fundamental. Que é fundamental para a democratização das coisas, não é? Exatamente. E subitamente toda a gente pode comprar lentes de contacto. Mas eu fiquei muito... Eu não uso, sou franca, tenho uma imensa capacidade de... Até gotas para pôr nos olhos, eu tenho dificuldade, têm quase me maniatarem. Portanto, não uso, e portanto não sei muito, mas um dos meus filhos usa, o meu filho usa. E tenho a impressão que faz aquilo que ouvi uma das senhoras dizer, que é dormir com as lentes de contacto. Isso então é logo pancada para cima. Sová-los. Completamente. Não, efetivamente não é. É evidente que há lentes de uso contínuo, mas aqui temos que depois começar a gerir uma outra situação, que é o tipo de lentes que usamos. Bom, se eu estou a falar de uma lente semi-rígida, rígidas, que já foram postas de lado, mas as semi-rígidas, estamos a falar deste tipo de lente. O que é isto? Isto é uma lente? Semi-rígida, exatamente. Isto é uma lente? Não, está aqui dentro, guardadita. Bom, está para a ver. É que eu... Esta coisinha. Isto põe-se nos olhos? Isto põe-se nos olhos. É complicado, mas está aqui, repare, isto retira-se, esta está aqui dentro, retira-se a lente e isto põe-se aqui. Isto é uma lente semi-rígida.
Esta lente... Deixe-me só explicar aqui rapidamente um outro detalhe que é fundamental. Já à vontade, porque eu porquê fiquei assustado a olhar para isto. Porquê é que se democratizou tanto? Porquê é que a lente tem vantagens? Vamos lá ver. Quando estamos a falar de pessoas com graduações elevadas, graduações de 5, 6 dioptrias de miopia, e isto tem uma pequena questão. A lente de uns óculos vai perifericamente induzir aberrações ópticas, vai deformar a imagem, a qualidade é má. É má, é boa, enfim, mas não é perfeita. Quando eu passo para uma lente de contacto, como eu aproximo a correção do olho, este tipo de alterações periféricas desaparecem. Portanto, e a é uma pessoa visão fantástica. Ampla, é uma visão que não tem alterações periféricas, eu vou a conduzir nomeadamente e eu domino os meus campos laterais. Isto é fundamental. Esta foi a grande arma que levou a popularizar a lente de contacto. Obviamente, isto é muito mais complicado de usar. Quando eu passo para uma lente de mol, hidrófila, isto pode-se abrir, que é só para termos a noção e podemos manuseá-la sem qualquer problema. Repare, teremos que ir buscar aqui. Estou a ver. Não podes mexer, é para eu mexer? Pode mexer, Posso mexer? Isto mete-me tanta confusão. Isto é macio. É macio, deve ser como bastante mais confortável. Muito mais confortável. E como muito confortável que é, obviamente as pessoas esquecem-se, é ótimo, não dão conta, não se sente. E mais, as lentes fazem depois uma segunda transição em termos de qualidade. Passámos, primeiro, corrigíamos só miopias, hipermetropias, depois também passámos a corrigir astigmatismos. Ou seja, começámos a alargar o leque, obviamente, de utilizadores. Eu já que nos trouxe algumas imagens, não foi? Trouxe-nos algumas imagens que se calhar pouco bonitas. Pouco bonitas. Ai, mas daquilo que não devemos então fazer. vamos mostrar algumas, vamos mostrar a primeira. Ora, o que é isto? Ora bem, isto é uma reação que é provocada ao nível da pálpebra, desencadeou aqui um fenómeno, vamos chamar um fenómeno alérgico, para termos a noção. Isto é altamente incomodativo, é irritativo, lacrimejo, fotofobia, fotossensibilidade à luz, ou seja, esta é uma das reações, mas esta é pálpebral, não cega, não me dá problema. Dá desconforto, incómodo, provavelmente desfeia, mas... Vermelho, olho vermelho, mas não dá, inchado, mas digamos que não é problemático porque não põe em risco a visão. Se me mostrarem uma das outras imagens menos bonitas... Vamos então das outras... O que é isto? Pronto, este é o outro exemplo, ainda não chegámos onde a imagem grave. Pior. Isto não, isto é para uma pessoa que é um abusador de lentes de contacto e aqui levanta-se a questão da oxigenação, ainda que a evolução das lentes de contacto tenha melhorado isto, porque são mais permeáveis ao oxigênio, mas quando começamos a abusar, a córnea, que é uma estrutura que não tem vasos, é transparente, é um vidro puro de cristal, começa a ser invadido pelas artérias e veiazinhas que estão, as artérias que estão no limbo, na periferia. Obviamente, quando isto acontece, nós perdemos transparência. Isto é como, no fundo, partir um vidro que começa a estilhaçar. A qualidade vai-se embora. Isto é um índice de sofrimento da córnea. Mas que não dá dor, provavelmente, ou dá? Não dá dor e, como é periférico, vai invadindo sem quase chamar a atenção. E aqui começam realmente... Estamos a falar agora já aqui de fenómenos de queratite. Todo este ponteado, isto é corado, é evidente que isto aqui vai perturbar a visão. Vamos ter perda de visão. É como se tivesse fragmentado, é a visão fragmentada, é isso? É como se tivesse... Cheio de areia. No nosso vidro do carro, quando começa a cair, digamos que pó, sujidade, e nós não limpamos, vai progressivamente perturbando. Só que atenção, no vidro nós vamos olhando e vamos vendo. Aqui a visão cai abruptamente. Pode dar dor, o olho fica vermelho, ou seja, já estamos aqui numa situação de risco. Aqui começamos a ter a noção de que as sequelas deste tipo de situação podem levar a uma perda acentuada da nossa capacidade visual. Muito bem, portanto, então, para quem chegou agora, portanto, estamos aqui a falar do uso incorreto das lentes de contacto. Voltamos a referir que é hoje um objeto muito utilizado, muito democratizado. Eu nem sei quanto é que custam agora, mas estas então as descartáveis, não imagino. Não, são preços extremamente acessíveis. Extremamente acessíveis e portanto, altamente, portanto, apelativos, não é? Agora, isto tem, com certeza, cuidados de higiene particulares, não é? Absolutamente. Esse é outro dos problemas, é outro dos problemas porque, obviamente, função daquela ideia de que, pronto, eu posso minimizar aqui algumas coisas, leva a que vai permitir que as lentes de contacto vão acumulando detritos, vão acumulando pequenas, digamos que, sujidades
que quando em contacto com a lente, com o olho, vão como que arranhar a córnea e provocar lesões. Daí estes sistemas, temos sistemas aqui, eu trouxe apenas 2, é indiferente, no fundo o que é que eles fazem? Vão limpar a lente, vão desinfetar a lente e vão hidratá-la corretamente. Devemos retirá-la, e aqui varia de acordo com o tipo de lente, retiramos-la à noite, colocamos num destes sistemas de limpeza durante a noite e no dia a seguir passa... Deixa-me só perguntar o que é isto. Que tem Não, isto é apenas o suporte para colocar a lente. Isto é extremamente simples. Portanto, a questão é a mesma, não é? A questão é mesmo. Abriu, coloca-se a lente Coloca-se aqui dentro. Ali e fica imerso em água, é isso? Exatamente, fica nestes produtos. a noite toda como se estivesse na máquina, não é a máquina de lavar, é a máquina de lavar lentes. Pronto, mais ou menos, assim, exatamente, é isso mesmo. Ora, muita gente usa lentes descartáveis, não é? Exatamente. Vamos então ouvir, indo à rua, o que é que as pessoas dizem sobre a utilização das lentes descartáveis. Usa lentes de contacto descartáveis ou sem serem descartáveis? Descartáveis, das diárias. Porquê? Porque o meu médico disse que era melhor usar essas. Tenho um problema nos olhos e não posso usar todos os dias, por isso só uso de vez em quando. Descartáveis. Porquê? Porque eram muito mais fáceis da limpeza. Eu não me preocupava tanto com as bactérias, né? Com a proliferação de bactérias. Os lentes descartáveis, sim. Porquê? Porque a nível de cuidados a ter com a saúde são melhores. Portanto, de 15 em 15 dias renovam-se e usamos outras para que o olho também a lente não vá criando bactérias. Não usava lentes descartáveis, simplesmente fiz Eram permanentes. Eram permanentes descartáveis. Porquê? São mais confortáveis e foi-me aconselhado também pelo meu médico. Está certo? Mais ou menos. Uma boa parte está correto, mas isto denota também, e de novo, que temos que sensibilizar o utilizador da lente de contacto para os cuidados. Porque o facto de usarmos uma lente descartável não nos vai inibir de alguns cuidados primários. E é bom que a gente também tenha esta noção. É óbvio que se eu respeitar rigorosamente a diária, é pacífico. Tirei, coloquei, cheguei ao fim do dia, deitei fora e ponto final, parágrafo. Ou seja, não tenho estes cuidados de limpeza. De qualquer dos modos, é bom ter sempre a noção, e aqui é um dado que é fundamental, nós temos esta percepção. Ao mínimo sinal de incómodo, retira a lente de contacto. Não persista, eu tenho que usar isto o dia todo, por isso vou continuar. Pronto, e este tipo de situação é frequente. Não, e aqui vamos dividir isto por partes. Quem está a falar de lentes descartáveis diárias mensais? Mensais, já semanais, tudo depende. Pronto. Mas é assim, os cuidados realmente com a própria lente são muito menos necessários, entre aspas, quando estamos a trabalhar, do que quando vamos para as de uso, enfim, mais prolongado e que se devem, a priori, deve-se fazer sempre uma revisão da lente, no mínimo não ultrapassar o ano. Como é óbvio, temos de ter aqui alguns cuidados, não fazer uma lente, usar a lente e ao fim de 4 ou 5 anos, vamos lá ver, porque realmente eu olho para aqui e a imagem não é muito perfeitinha, há aqui uma imagem que não é nítida. Portanto, isso é um O contactologista, primeiro, é fundamental, e deixe-me voltar aqui atrás agora, a quem vai começar a usar uma lente de contacto. Isto não é chegar a um qualquer sítio e era ótimo que usasse lentes de contacto, temos aqui esta proposta. Não. Primeiro, consulte um oftalmologista. Porque há um conjunto de situações que têm que ser avaliadas previamente para passarmos a ter licença, entre aspas, para avançar para a lente de contacto. Portanto, este é o primeiro passo. Não é uma deliberação que tem que ser feita de forma inconsequente. Não. Há aqui regras. E se nós respeitarmos estas regras, não vamos apanhar situações de pessoas que não deveriam ter utilizado lentes de contacto, ou porque têm uma sensibilidade maior no epitélio da córnea, ou porque o filme lacrimal não é correto, ou porque têm algum outro tipo de patologia que inibe. Eu dou um exemplo de pessoas com uma situação que é um queratocone, que é uma situação grave, que pode evoluir em últimas... Queratocone? É uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples. Imagine, deixe-me dar uma imagem comparada. O pneu do carro, que a tal altura vai se desgastando e ganham aquelas bochechas laterais. O queratocone mais não é do que isto. A córnea é absolutamente esférica, perde resistência numa determinada área e vai formar um cone. Querato quer dizer córnea e cone quer dizer cone. Ou seja, isto é uma situação em que a visão cai e automaticamente acaba num transplante. Se eu só identificar esta situação, não vou utilizar uma lente deste tipo, mas há lentes próprias para estas situações. Ou seja, todas as decisões que se tomam em relação à utilização destes objetos e da própria vista têm que ser, de facto, de um enorme rigor e não se pode facilitar. Vamos ouvir mais umas opiniões da rua para continuarmos então a perceber o que é que se anda a fazer bem ou mal.
cumpre os prazos das lentes de contacto ou anda mais algum tempinho com elas? Às vezes ando um tempinho mais com elas, mas pronto, se nos dá um mês de validade não há, uma semana a mais, penso que não, não há grandes problemas. Sim, Deitas fora mesmo quando acaba o quando mês? acaba o mês, sim. Cumpre os prazos das lentes de contacto? Confesso que não. As minhas são mensais, são 30 dias, mas às vezes cedo um bocadinho. Compro, sim. Cumpre à risca? Sim, sim. Que cuidados de higiene é que tem com as suas lentes? Lavar as mãos antes de colocar, mudar sempre o líquido da caixinha. Quer dizer, praticamente, se fizermos isso, eu acho que corre tudo bem. Tenho os máximos cuidados, lavar sempre as mãos antes de manuseá-las, andar sempre com um líquidozinho das lentes, umas gotas falsas, que é o que se chama, tirá-las sempre antes de dormir, tentar fazer as 4 horas de oxigenação, que foi o que me disseram. Sim. Lavava muito bem as mãos, né? Eu, como tenho as unhas compridas, sempre tinha que lavar muito bem. E realmente os potinhos, o líquido do potinho, trocar sempre. Diariamente metê-las no líquido próprio e na caixinha. Uma espécie de soro, não é? Sim, sim, sim. Eu tento todos os dias colocar novo líquido, não é? Evitar estar muitas horas com as lentes de contacto e basicamente é isso. Mais ou menos, não é? Mais ou menos. Não estava mal. Ora, constatei aqui uma coisa. Não sei se foi o repórter homem que foi à rua fazer estas entrevistas, mas só entrevistou meninas. As meninas usam mais, as senhoras usam mais as lentes que os homens. Vamos admitir primeiro que a população é uma distribuição irregular, ou seja, já temos aqui um pequeno déficit, mas existem bastantes homens a usar, mas claramente e maioritariamente são as senhoras e as meninas que Porque usam. os homens são um bocadinho mais reativos, não conseguem, Provavelmente não é? mais reativos à utilização, e aqui tem muito de vaidade. Tem coragem? De vaidade. Mas as questões da vaidade levam-nos a outra questão, que é, há muitas pessoas que começam a usar lentes para mudar a cor dos olhos, porque no fundo todos nós queríamos ser nórdicos, provavelmente, sermos louros e de olhos azuis, nós as pessoas que nascemos aqui no sul da Europa. E muitas pessoas usam só para mudar a cor dos olhos. E eu aprecio imenso, porque eu era incapaz. Eu sou praticamente quase um homem, também sou reativa. E a única vez que tentei pôr justamente foi para fazer uma brincadeira em televisão que tinha que mudar a cor dos olhos e ia dando um homicídio. Porque a pessoa que me estava a pôr, porque eu não consigo pôr, estava-me a pôr, tinha uma unha muito comprida, que uma senhora ali também fala. Portanto, primeiro, a questão da cor e da vaidade. As pessoas devem ceder a esse tipo de... Vamos lá ver. É uma lente meramente de dar cor, teoricamente, desde que, e de novo, devidamente aconselhadas, e para pequenos, estamos a falar períodos relativamente curtos, não vejo problema. Agora, é evidente que temos de ter a noção de que o facto de ser só, não ser para corrigir visão, meramente para uma questão de cor, todo o conjunto de regras de segurança, regras de higiene, etc., devem ser respeitadas. Aqui Para começar, agora, faz bem, faz mal, é inócuo, não tem problema nenhum. Eu diria que não faz mal, mas diria que não devemos transformar isso numa regra, num hábito. Portanto, Pronto. quem tem olhos castanhos, resigne-se. Eu diria que deve Quem manter... tem olhos azuis e quem tem castanhos, resigna-se também, não é? Não há É dúvida evidente. Eu nenhuma. penso que aí tem que haver algum bom senso. Eu achei muito interessante aquela senhora falar das unhas. De facto, as senhoras têm as unhas muito compridas e podem... Há um risco. Há um risco. É evidente que tem que ter... Normalmente, quem utiliza este tipo de lente são pessoas com uma capacidade tremenda de tirar e pôr uma lente, passa a expressão, nos mais variados sítios e ambientes. É óbvio. Mas é evidente, e é bom não esquecer, que bater com uma unha numa conjuntiva, na parte branca circundante, incomoda, provoca uma reação, não é problemático. Bater com uma unha por, pouca sorte, na córnea, leva provavelmente a no mínimo a uma erosão ou mesmo a uma úlcera. E aí temos uma situação complicada. Ou seja, convém então quem tem esta muita prática, prudência, muita prudência da forma então... Muito bem, vamos então aqui, estamos quase a terminar, a relembrar os conselhos essenciais, na sua opinião então. Deixe-me então pegar aqui dois detalhes só. Sim. As lentes de contacto não são só, e é bom que também tenha esta percepção para vermos melhor, para corrigir o nosso erro refrativo, não são só por vaidade. As lentes de contacto têm outras utilizações, nomeadamente em situações em que há úlceras, em que é necessário proteger, podem funcionar como lentes terapêuticas.
Ou seja, é um penso que se É uma utiliza... úlcera, não é? Exatamente. Cá está já com uma formação de cicatriz ao meio. E depois temos também outro tipo de lentes em que, quando é necessário fazer terapêuticas de longo prazo e para não obrigar a pessoa a andar a pôr gotas de hora a hora, por vezes utilizamos lentes que têm sistemas de libertação de medicamento ao longo do tempo. Ou seja, não olhemos para as lentes apenas e tão somente como um objeto para corrigir o erro refrativo. Essa é a primeira questão. Agora, em relação aqui à utilização, passos que eu considero absolutamente essenciais. Vamos ver. Passo número 1. Primeiro, antes de colocar uma lente, consulte um oftalmologista, defina, primeiro, se tem condições para ser um utilizador de lente, segundo, qual é o tipo de lente mais adequada, discuta isso, converse para a utilização. Oftalmologista e não optometrista. Claramente. Porque estamos aqui a falar, atenção, um optometrista, ainda que não legalizado, não, digamos, em termos formais no nosso país, é uma pessoa que tem uma formação específica para fazer correções de erro refrativo. E o que estamos aqui a falar é uma situação que tem a ver com a estrutura anatómica do olho, tem a ver com a condição oftalmológica do olho. Estamos a falar de alguém que exige uma formação médica de base mais profunda. E aqui, sejamos claros. Segundo, após termos autorização, após definirmos, temos a nossa lente. E aqui sim, contactar com o contactologista, que irá fazer o seu seguimento, fazer a adaptação corretamente, respeitar as regras do tempo de utilização, respeitar as regras de limpeza e higiene. Sempre que tem um problema, não fica à espera 24, 40 horas. Vai ver se isto passa, que é muito o nosso hábito. Não. Uma situação desse tipo é para ser de imediato corrigida, ver o que é que se passa. Se nós respeitarmos este tipo digamos, de situações, nós vamos conseguir ser utilizadores tranquilos, sem complicações e, obviamente, com uma qualidade de imagem que é sempre muito boa. Claro, para nos dar qualidade de vida. Um grande aplauso para o Dr. Eugênio Leite. Muito obrigada. Muito obrigada.